E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E bom, o vídeo de hoje é basicamente a continuação da leitura comentada do capítulo 3 do livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Como se trata de uma leitura comentada, evidentemente, essa leitura não começou no vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist para você acompanhar a leitura comentada, tá? E você volta lá desde o começo. Ou se você quiser continuar nesse vídeo, mas fortemente não recomendo, porque é a segunda parte do capítulo 3. Então eu já discuti o capítulo 2 inteiro, o capítulo 1 inteiro, e já uma parte do capítulo 3. Então volta lá no começo, assiste a série, aí depois você volta aqui nesse vídeo quando você chegar respectivamente na ordem. Link da playlist na descrição. Se você quiser comprar o livro ou download, eu sempre deixo o download do site do Instituto Rothbard e a compra na Amazon. Compra lá, não sou parceiro da Amazon ainda, mas Amazon patrocina nós aí, que aí tô mandando a galera comprar o livro pra vocês aí, vocês mandam uma graninha pra mim, vamos fechar uma parceria? Então compra lá que aí isso ajuda a acontecer. Outra coisa importante também, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, muito importante, ajuda a engajar o vídeo, engajar nos comentários também, você pode comentar, ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, deixa alguma coisa aí relacionada à leitura comentada. Muito importante também, toca o sininho das notificações, assim o YouTube supostamente vai te notificar dos vídeos. Não é o que vem acontecendo, então segue nas redes sociais, todas na descrição, além dos links anteriores mencionados, que assim você vai ser notificado de quando sair novos vídeos, fica sabendo o que está acontecendo, enfim. Se tem vídeo, se não tem vídeo, segue tudo lá, muito importante. Mais outra coisa importante também, na descrição tem os links para apoio financeiro do meu canal. O canal não está monetizado ainda pelo YouTube, porque não bateu as metas, né? Mas você pode ajudar a patrocinar o projeto, favorecer leituras comentadas, que são vídeos um pouco mais densos, mais teóricos, dá um pouco mais de trabalho. Pode fazer uma doação através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou via Nano, ou se você preferir, através de Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor que você puder colaborar será muito bem-vindo para ajudar a financiar aqui o canal. Mas enfim, sem mais delongas, vamos seguir aí. A leitura comentada está na página 53, né? No tópico 4, que foi onde eu parei. Eu parei no tópico 3, né, no final dele. Então, seguindo ainda na página 53, já que o tópico começa aqui. Tópico 4, perdão, se chama adulteração. Vamos ver o que o Rothbard tem a dizer sobre isso. A adulteração foi a prática estatal de falsificar as mesmas moedas que o Estado havia banido as empresas privadas de produzir. Este banimento, é bom lembrar, se deu em nome da vigorosa proteção do padrão monetário. Perdão. Algumas vezes o governo cometia uma fraude simples, diluindo secretamente o ouro em uma liga metálica inferior, fabricando moedas ligeiramente mais leves. Nesta operação, a Casa da Moeda derretia e recunhava todas as moedas do reino, devolvendo aos súditos o mesmo número de libras ou marcos, mas agora com uma massa menor. Os refugos de ouro e prata que sobravam deste processo eram fundidos em novas moedas, as quais eram embolsadas pelo rei e utilizadas para pagar suas despesas. Desta maneira, o governo continuamente manipulava e redefinia o mesmo padrão monetário que havia jurado defender. Os lucros deste processo de adulteração eram arrogantemente reivindicados pelos soberanos como sendo senhoriagem. A adulteração rápida e severa da liga metálica foi uma tradição da Idade Média em praticamente todos os países da Europa. Por exemplo, em 1200 d.C., o livro e tornóis francês foi definido como sendo 98 gramas de prata pura. Por volta de 1600 DC, depois de Cristo, né? Ele já estava sendo definido como apenas 11 gramas. Ou seja, em 4 séculos perdeu 87 gramas, muita coisa. Um caso notável é o do dinar, a moeda dos sarracenos na Espanha. O dinar originalmente consistia de 65 grãos de ouro, quando foi cunhado pela primeira vez no final do século VII. Os sarracenos eram notavelmente austeros em questões monetárias, de modo que, em meados do século XII, o dinar ainda continha 60 grãos. Foi então que os reis cristãos conquistaram a Espanha e já no início do século VIII, o dinar, agora chamado maravedi, foi reduzido a 14 grãos. Rapidamente, a moeda de ouro se tornou leve demais para circular, de modo que o termo maravedi passou a ser definido como uma moeda de prata pesando 26 grãos de prata. Com o tempo, ela também foi diluída e por volta de meados do século XV, o maravedi possuía apenas 1,5 grão de prata, e mais uma vez, pequena demais para circular. Nota 24 aqui de rodapé. Sobre a adulteração da Liga das Moedas, ver England Glosing Money and the Man. Eugene Grosiclose. Nossa, nome complicado.
Money and Man, ou seja, Dinheiro e a Humanidade, Nova York, páginas 57 a 76. Então, o que isso quer dizer, basicamente? Que o governo, ele raspava a moeda, né? Ele ia lá, ele passava alguma coisa assim, uma liga, e, por exemplo, aqui a moeda, aí você dá, tipo assim, a moeda aqui, você passava uma raspagem, aí saía aquele punhadinho de ouro, você juntava, e aí, né, você ia fazendo isso em várias moedas, você juntava um bocado de ouro, reforjava outra moeda, e a moeda do rei era pura. Já as moedas que circulavam, não era. Inclusive, uma dica de leitura para vocês aí, se vocês quiserem se aprofundar e entender um pouquinho melhor como foi a queda do Império Romano, tem um livro que fala muito bem sobre isso, tá? Chama The Down of Complex Societies, A Queda de Sociedades Complexas. Eu não sei se esse livro tem em português, tá? Eu acredito que não. Mas nesse livro tem um capítulo específico que explica como a inflação monetária derrubou Roma, ajudou a ser uma das coisas que causou a queda do Império Romano. Então fica como uma dica extra de leitura aí o capítulo que fala sobre a queda do Império Romano desse livro. É muito bom, muito interessante também. Mas enfim, vamos a parte 5 aqui. Eu vou procurar esse link, tá? E vou deixar na descrição aqui também como um link extra para ajudar vocês. Capítulo 5, a Lei de Gresham e a Cunhagem. Parte 5, perdão, do capítulo 3. Tópico A. Bimetalismo. O governo impõe controles de preço principalmente para desviar a atenção do público. Em vez de permitir que o público perceba que a inflação é culpa exclusiva do governo, este faz de tudo para atribuir a inflação aos supostos malefícios do livre mercado. Como já vimos, a lei de Gresham, que afirma que uma moeda artificialmente sobrevalorizada tende a tirar de circulação uma moeda artificialmente subvalorizada, é um exemplo das consequências gerais do controle de preços. O governo estabelece um preço máximo para uma moeda em termos de outra moeda. Isso gera uma escassez da moeda sobre a qual o governo estipulou o preço máximo. Ela está artificialmente subvalorizada e, consequentemente, será entesourada ou exportada em troca de bens. E faz com que sua circulação seja substituída pela moeda sobrevalorizada. Vimos como isso funciona também no caso de moedas novas em relação a moedas desgastadas. Um dos exemplos mais antigos da lei de Gresham. Ao desvincular da sua massa a denominação da moeda, e ao padronizar as denominações de acordo com seus próprios interesses em vez de fazê-lo pela conveniência do público, os governos passaram a denominar as moedas novas e as antigas pelo mesmo nome, embora elas apresentassem uma massa distinta. Como resultado, as pessoas entesouraram ou exportaram as moedas de massa integral e passaram a circular apenas as moedas desgastadas. Isso fez com que os governos dirigissem vários impropérios e maldições aos especuladores, aos estrangeiros ou ao livre mercado em geral, e tudo por causa de uma situação causada pelo próprio governo. Um caso particularmente importante da lei de Gresham era o eterno problema do padrão. Vimos que o livre mercado estabeleceu padrões paralelos de ouro e prata, com um metal flutuando livremente em relação ao outro de acordo com as condições de oferta e demanda no mercado. Mas os governos decidiram que iam ajudar o mercado intervindo para simplificar o assunto. Simplificar entre aspas. Volto para colocar. As coisas ficariam muito mais claras, pensavam eles, se o ouro e a prata fossem fixados em um preço definido, digamos, 20 onças de prata para uma onça de ouro. Sendo assim, ambas as moedas poderiam circular sempre em uma razão fixa. E muito mais importante, o governo poderia finalmente se livrar do fato de que tratar o dinheiro de acordo com a sua massa. Finalmente seria possível ter um nome desvinculado de tudo. Imaginemos como unidade monetária da Ruritânia, e o Rockman sempre usa esse exemplo. Nota 25. País imaginário localizado em algum local da Europa germânica, regido por uma monarquia absolutista, com profundas divisões sociais criada por Anthony Hope, 1863-1933, nos romances O Prisioneiro de Zenda, 1894, O Coração da Princesa Osa, 1896, e Rupert de Hentzau, 1898. O país foi utilizado pela primeira vez como exemplo por Ludwig von Mises no capítulo 23 da obra da Theory of Modern Credit, criando a unidade monetária RUR. Uma nota da tradução aqui acrescentando. Então, sempre que o Rothbard usa Ruritânia é por causa de uma referência desse romance. E aí ele vai citar a moeda, né? O RUR, né? Que seria a moeda RUR. Definido pelos ruritânios perdão, como 1/20 de uma onça de ouro. Vimos o quão vital é para um governo induzir o público a considerar o RUR como uma unidade abstrata, apenas muito vagamente relacionada ao ouro.
Não há melhor maneira de fazer isso do que estipulando um valor fixo para a relação ouro e prata. Sendo assim, um RUR passaria a ser não somente 1/20 da onça de ouro, 1/20, né? Mas também uma onça de prata. O significado exato da palavra RUR, um nome para uma medida de ouro, está agora perdido, e as pessoas começam a pensar no RUR como algo tangível por si mesmo, algo que foi, de alguma forma, criado pelo governo para propósitos bons e eficazes, sendo igual a uma determinada massa de ouro e de prata, simultaneamente. Agora é possível perceber a importância de se abster de certas denominações patrióticas e nacionais para onças ou grãos de ouro. Então, logo essas denominações substituem unidades de medida mundialmente reconhecidas, torna-se muito mais fácil para os governantes manipularem a unidade monetária e darem a ela uma aparente vida própria. A razão ouro-prata a um preço fixo, conhecida como bimetalismo, cumpriu essa tarefa primorosamente. No entanto, não cumpriu sua outra missão, que era de simplificar a moeda corrente do país. Nesse caso, novamente, a lei de Gresham entrou em ação. Vamos lá. O governo normalmente estabelece o valor da razão bimetálica, digamos, 20/1, ao preço vigente no livre mercado. Mas este valor de mercado, como os preços de mercado, inevitavelmente se altera ao longo do tempo, à medida que as condições de oferta e demanda se alteram. Na medida que as mudanças ocorrem, o valor da razão bimetálica anteriormente fixado inevitavelmente se torna obsoleto. A mudança faz com que ou o ouro ou a prata se tornem sobrevalorizados. Ato contínuo, o ouro desaparece. É entesourado ou vai para o mercado negro ou é exportado em troca de bens, quando aumenta a oferta de prata. Tal situação faz o governo alterar o valor da razão bimetálica, o que com que o ouro volte a ser o único meio circulante na Mauritânia. Então, na prática, o que acontece? A galera começa a perceber que a moeda não está lá muito limpa, né? Tem mais prata do que ouro. Opa, vamos guardar as moedas que estão em melhor qualidade. E aí o que acaba acontecendo? Bom, gera um problema de... Problema, né? Entre aspas, um problema de entesouramento. A galera começa a guardar as moedas boas e começa a se desfazer, vamos chamar assim, das shitcoins, as moedas que estão em pior estado. Aí vamos seguir aqui, para pegar mais umas coisas que o Rothbard vai falar. Por século, todos os países sofreram com os calamitosos efeitos dessas súbitas alternâncias nos meios circulantes metálicos. Primeiro, o fluxo de prata aumentava e o ouro desaparecia. Depois, à medida que os relativos valores de mercado se alteravam, o ouro voltava a circular e a prata desaparecia. Nota 26 aqui. Muitas depreciações aconteceram de maneira encoberta, com os governos alegando que estavam meramente fazendo com que o valor oficial da razão ouro-prata se aproximasse mais do valor de mercado. Mas aqui é uma coisa que não faz nem sentido, porque o valor de mercado você não tem como estabelecer que ele seja fixado de certa forma, que é o ponto que o Rothbard está fazendo. Ele vai variar ao longo do tempo, não tem como. O governo fixa um preço, ele sobrevaloriza ou subvaloriza um dos dois. Esse é um dos problemas. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Finalmente, após penosos séculos de distúrbio causado pelo bimetalismo, os governos decidiram escolher apenas um metal para ser o padrão monetário, geralmente o ouro. A prata foi relegada à condição de moedinhas metálicas de pequeno valor, de pequenas denominações, as quais desconsideravam sua massa total. A cunhagem dessas moedas também foi monopolizada pelo governo, e dado que não havia um lastro de 100% em ouro, tal medida foi mais um meio de expandir a oferta monetária. A erradicação da prata como moeda certamente prejudicou várias pessoas que preferiam usar a prata para várias transações. Há uma verdade na gritaria dos bimetalistas de que foi cometido um crime contra a prata. Mas o crime realmente cometido foi a imposição original do bimetalismo no lugar de padrões paralelos. O bimetalismo criou uma situação extremamente difícil, a qual o governo poderia remediar de duas maneiras. Ou retornando à plena liberdade monetária, padrões paralelos, ou escolhendo um dos dois metais como dinheiro corrente, padrão ouro ou padrão prata. A plena liberdade monetária, após todo esse tempo, passou a ser considerada absurda e quixotesca. Logo, o padrão ouro foi a escolha dos governantes. Dos governos, perdão. Aí, tópico B aqui. Curso forçado. Como o governo conseguiu impor seu controle de preço sobre as taxas de câmbio monetárias? Por um artifício conhecido como leis de curso forçado. É um pouco do que eu estava discutindo no outro tópico, mas no outro vídeo, né? Mas aqui vai entrar em mais detalhes. O dinheiro é utilizado tanto para pagamento de dívidas passadas quanto para transações atuais em espécie. Com a contabilidade das empresas agora exibida proeminentemente
o nome da moeda do país em vez de sua massa, os contratos começaram a requerer o pagamento de determinadas quantias em dinheiro. As leis de curso forçado ditaram qual deveria ser esse dinheiro. Quando o ouro e a prata adquiriram o status de curso forçado, as pessoas consideraram tal imposição inofensiva. No entanto, elas deveriam ter percebido que um precedente perigoso havia sido criado para o controle governamental do dinheiro. Se o governo se mantivesse fiel a esse dinheiro original, as leis de curso forçado seriam supérfluas e desnecessárias. Nota 27. Lord Farrer, Studies in Currency 1898, Londres, Macmillan, 1898, página 43. A lei comum dos contratos produz tudo o que é necessário, sem lei nenhuma conferir funções especiais a determinadas formas de moeda corrente. Adotamos um soberano de ouro como nossa unidade. Se eu prometo pagar 100 soberanos, não é necessária nenhuma lei especial de curso forçado para dizer que devo pagar 100 soberanos e que, estando eu obrigado a pagar 100 soberanos, não posso me desfazer dessa obrigação pagando com uma moeda distinta. Sob lei de curso forçado veio também Ludwig von Mises, Ação Humana, páginas 432 e 444. Quando o ouro e a prata adquiriram o status de curso forçado, as pessoas consideraram tal imposição inofensiva. Já li essa parte. Pula. No entanto, uma vez aberto esse precedente, o governo poderia, a qualquer momento, declarar como sendo de curso forçado um dinheiro de baixa qualidade em paralelo à moeda original. Igualmente, o governo poderia decretar que as moedas gastadas são tão válidas quanto moedas novas para se quitar uma dívida, ou decretar que ouro e prata são equivalentes entre si a um dado valor fixo. E foi exatamente isso que ocorreu. Ato contínuo, as leis de curso forçado produziram os efeitos da lei de Gresham, ou seja, de novo, o governo tentou controlar o preço e a lei de Gresham operou no mercado porque é uma lei, não é algo que o governo acha que vai fazer e faz, e, enfim, não é à toa que ela é chamada de lei. Quando as leis de curso forçado consagram uma moeda sobrevalorizada, elas também geram outro efeito, favorecem os devedores à custa dos credores, pois permitem que os devedores paguem suas dívidas com uma moeda de menor qualidade do que aquela que foi concedido o empréstimo, fazendo com que os credores sejam ludibriados e não recebam o que lhes é de direito. O confisco da propriedade dos credores, no entanto, beneficia apenas os devedores atuais. Os futuros devedores arcarão com o ônus da escassez de crédito gerada pela memória dessa expoliação dos credores patrocinadas pelo governo. Tópico 6 aqui, última parte do capítulo, dessa parte, né, do vídeo. 6. Resumo. O governo e a cunhagem. O monopólio compulsório da cunhagem e a legislação de curso forçado da moeda foram os pontos cruciais na sanha dos governos em obter o controle da moeda de seus países. Para reforçar tais medidas, cada governo se empenhou em abolir a circulação de todas as moedas cunhadas por governos rivais. Dentro de cada país, somente a moeda de seu próprio soberano poderia ser usada agora. No comércio entre os países, barras de ouro e prata, sem nenhuma estampagem, eram utilizadas nas transações. Nota 28 aqui. O uso de moedas estrangeiras era predominante na Idade Média nos Estados Unidos até a metade do século XIX. Volto para colocar essa nota aqui. Isso acentuou o rompimento dos laços entre as várias partes do mercado mundial, separando ainda mais um país de outro e abalando a divisão internacional do trabalho. No entanto, a utilização de um sistema monetário sólido baseado em moedas de ouro e prata não cedia muito espaço para a inflação governamental. Havia limites às adulterações que os governos podiam impor à moeda, e o fato de que todos os países utilizavam ouro e prata impunha restrições definitivas ao controle de cada governo sobre seu próprio território. Os governantes ainda estavam restringidos pela disciplina imposta por uma moeda metálica internacional. O controle governamental do dinheiro só se tornou absoluto e suas medidas de adulteração e depreciação monetária só se tornaram incontestadas quando, nos últimos séculos, começaram a surgir os substitutos monetários. O advento do papel moeda e dos depósitos bancários, os quais são uma dádiva econômica quando totalmente lastreados por ouro ou prata, representou o abaticésimo da tomada governamental do controle da moeda e, por conseguinte, de todo o sistema econômico. Ou seja, é um paralelo bem interessante que o Rothbard faz aqui, né? O maior avanço da humanidade em termos econômicos, talvez, que tenha sido a criação do padrão papel moeda e depósito bancário, a ideia de que você possa depositar um dinheiro num banco e resgatar em qualquer outro, foi o que basicamente criou a senha para que governos avançassem, né? Então é um paradoxo bem maluco quando você para pensar nisso. Mas enfim, por essa parte aqui é isso, vou encerrar aqui. Agradeço todo mundo que está acompanhando aí a leitura comentada. Amanhã, no domingo, vai sair outra parte. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, não realmente importa. Só playlist na descrição.
acompanha lá que tá todos os vídeos. Se você tá vendo isso no dia que saiu, provavelmente nesse momento que eu tô tá vendo o vídeo, eu tô jogando o Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh! Me desejem sorte aí nos comentários. E por esse motivo que tá saindo sexta, sábado e domingo aí os capítulos, as partes 1, 2 e 3 do capítulo, eu dividi em 4 partes. Então ainda vai ter mais uma quarta parte, não sei quando ela vai sair, mas provavelmente vai sair também nos próximos dias aí. Talvez na segunda, terça, alguma coisa assim. Mas enfim, esse é o vídeo de sábado, agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscreva, comente, compartilhe, faz tudo aquilo lá que eu sempre peço nos vídeos. Faça agora. Deixe seu comentário com qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.